chora! Seja bem-vindo a mais um vídeo do Manual Bambigo. O vídeo de hoje será sobre circuitos elétricos, mais especificamente sobre resistores elétricos. Primeiramente, você pode estar se perguntando, o que é um resistor elétrico? Bom, um resistor elétrico ele é um dispositivo eletrônico que tem como finalidade esquentar algo. Como, por exemplo, um ferro de passar roupa, ele tem lá dentro daquela chapa metálica, atrás dela tem um resistor elétrico, que esquenta ela para você passar sua roupa. Ou então um chuveiro elétrico, que lá dentro daquela bacia lá, fica um resistor que esquenta a água que cai em você. E um outro exemplo são as lâmpadas. Não as lâmpadas de hoje em dia, que são as de LED e tal, são as lâmpadas antigas, as lâmpadas com fio de tungstênio, que elas esquentavam bastante, sendo que hoje em dia elas têm uma utilização bastante em granjas para aquecer os ovos. Mas pode estar se perguntando, como que um resistor faz isso? Bom, antes de vocês perguntarem, eles têm que se lembrar de uma coisa. Se lembrar dos elétrons. O que é um elétron? O elétron é aquela partículazinha negativa que acaba dando um choque e tal, que ela que é responsável pelas cargas elétricas. Então, um resistor, ele sofre um efeito Joule. O que é um efeito Joule? O efeito Joule é o efeito de esquentar. É quando um elétron ele acaba se chocando com os componentes do material do resistor e esse atrito acaba gerando calor, que é o efeito Joule. Então, o aquecimento do ferro de passar roupa, do chuveiro e das lâmpadas de tungstênio se deve pelo efeito Joule. Isso é muito importante de se lembrar. Então, vou apagar aqui para começar a escrever. Como de costume, né? Primeiro paninho para tirar o giz, o segundo pano para secar, senão vai ficar muito ruim aqui. Então, beleza. Para isso, você vai ter algumas formas, porque o que seria da física sem formas, né, meus amigos? Então, vamos lá. A fórmula do resistor, ele segue a primeira lei de Ohm. Ou seja, a primeira lei de Ohm é a seguinte, ó. U igual a R vezes I. Aí você pode estar assim, meu Deus do céu, o que é U, o que é R, o que é I? Vamos lá, U é diferente de potencial. O que é diferente de potencial? Quando você tem uma pilha, vou até pegar uma pilha aqui rapidão. Quando você pega uma pilha, você tem a seguinte conformação. De um lado, o lado sem bundinha é o lado negativo, e o lado com um pininho é o lado positivo. Ou seja, em um lado tem mais potencial do que o outro. Ou seja, a diferença desses dois acaba gerando um diferencial de potencial, que é esse U aqui. Ou seja, o exercício vai te dar assim, uma bateria tal qual a sua DDP, ou diferença de potencial, é 7, 5, 12, qualquer valor que ele quiser. Aí é isso que você precisa saber. U é igual a DDP. DDP, diferença de potencial. Beleza? Então vamos lá. O R é o que a gente está estudando. Ou seja, o R ele é a resistência. Então, vou colocar aqui. Resistência, beleza? E por último o I. O I você pode estar se perguntando, o que é I, bro? I é a corrente. Tem que escrever, né? Corrente elétrica. Ou seja, uma diferença potencial é a corrente elétrica que passa em um resistor. Já? Aí você pode estar pensando assim, tá,
Mas como que é a medida de cada um? Então vamos lá. O DDP, ele é medido em volts. É o Vzinho. Vou colocar de outra cor. Ele é medido em volts, Vzinho. O resistência, ele é um diferente que pode ser que você ainda não tenha ouvido falar. Mas ele é o ohm, em homenagem à lei de Ohm. Ele é essa letra grega aqui. E o I, que é a corrente, ele é medido em amperes, que é esse A maiúsculo aqui. Então, se você quiser tirar print, esperar para copiar, dá um pause no vídeo, porque eu vou dar uma avançada. Então, ok. O segundo assunto que eu queria falar aqui é sobre a potência. Lembra lá no comecinho do vídeo que eu falei do efeito Joule? Então, é basicamente isso que é a potência. Por quê? Porque o efeito Joule não era a energia gasta para fazer a calor. Então, a potência é o cálculo da energia dissipada. Então, é isso que você quer saber. Você quer saber quanto de energia foi dissipada. E para isso você tem a fórmula π. Essa é a fórmula. Que é o quê? Potência igual a I vezes U. I igual a corrente e U igual a diferença de potencial. Ampere e watts. Volts. E aqui é medido em watts, que é o W. Vou colocar aqui embaixo as unidades de medida. W, ampere e volt. Watt, ampere, volt. Aí, se você reparar, essa forma aqui, ó, π, é bem parecida com a forma que a gente acabou de ver, não é? Que era qual forma? U igual a R vezes I. Se você reparar, ó, tem duas letras que se repetem, ó, o U e o I. Aí, se você fizer algumas inversões, você consegue fazer novas fórmulas, fazer filhinhos dessa fórmula aqui, que aqui já está basicamente pronto, ó. P igual a I, mantém. Aí o U, se você reparar, U igual a R vezes I. R vezes I. Ok? Aí, mas você pode estar se perguntando, para que eu vou saber de 4 fórmulas, 3 fórmulas? É porque às vezes o exercício não te dá por exemplo, a DDP. Aí você vai ficar na mão? Não. Você pode usar essa fórmula aqui, ou então fazer do jeito que eu faço, que é saber essas duas e fazer os filhinhos dela. Aí, um jeito de eu memorizar essa fórmula é lembrando daquela música do Michael Jackson. Piri, 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 tananana. Aí, fazendo isso, eu lembro da fórmula e já escrevo de uma vez. Ok? Aí, se você reparar, tem outra letra que se repete, ó, que é a letra I. Aí, fazendo uma pequena alteraçãozinha aqui no formato dela, mantém o I, que é o que você quer, igual a o U, que já estava do outro lado, dividido pelo R. Por quê? Porque está multiplicando, passo para lá, dividindo. Ok? Aí, se você for jogar nessa forma aqui de cima, ó, fazer mais um filhinho dela, P igual a, ó, o I vai ser substituído, ó, U dividido por R. U dividido por R. Vezes U. Aí o jeito que eu uso para lembrar dessa daqui é a música do Freddie Mercury, do Queen.
I'm just a poor boy. Taranana. Aí fazendo isso, você consegue se lembrar das fórmulas, ou então você não precisa nem lembrar das fórmulas, que é o jeito que eu faço os dois, porque às vezes quando eu tô craque mesmo no assunto, eu faço isso daqui que eu lembro da musiquinha. Mas se eu não lembrar, só precisa saber essas duas aqui que você consegue brilhar. Aí, partindo para o próximo assunto, porque potência já foi tudo. Lembrando, potência é energia dissipada e a sua unidade de medida é o W, ou seja, watts. Ok. Partindo do princípio que tem a primeira lei de Ohm, você deve imaginar que tem mais uma lei. E tem mesmo, que é a segunda lei de Ohm. Que ela é mais voltada para os fios, a resistência nos fios. Porque um fio não é perfeito, então ele acaba tendo uma certa resistência, ele acaba esquentando e tal. E isso não é tão bacana, mas acontece, não existe fio perfeito. Aí a fórmula da segunda lei de Ohm é a seguinte: R igual a P minúsculo, tem que lembrar disso porque o P maiúsculo é potência, vezes L dividido por A. Agora você pode estar se perguntando, o que ele está arrumando? De onde ele tirou 3 letras novas? Vamos lá, eu explico assim em 2 palitos para você. Como a segunda lei de Ohm é voltada basicamente aos fios, eu vou desenhar um fio aqui só para... Que fio belo, Bruno! Só para ficar bem entendido. Então vamos lá. Tá. Ignorem o fio estar totalmente feio, por favor. Fiz ele com amor. Mas vamos lá. Esse é o fio. Aí você há de concordar comigo que esse fio tem um certo tamanho, certo? E também uma certa área. Olha, mesmo que no desenho não esteja perfeito, tipo aqui é menorzinho, aqui é maiorzão, tem que levar em consideração que o fio é retilíneo, ou seja, ele tem a mesma área em todos os pontos. Então, o fio tem a mesma área em todos os pontos. E por dentro desse fio se passam elétrons, partículas negativas. Pode ser para a direita ou para a esquerda. Eu acho que eu fiz errado. Então vamos lá. Analisando a fórmula. R é resistência que a gente já sabia. O Pzinho eu vou falar dele um pouco mais pra frente, mas eu vou falar dele também. Vamos pro L. O que é o L? L, você pode se perguntar. L é largura, Bruno. Porque L, largura, faz sentido. Você não está errado, porém está errado. Porque o L vem de length. Que length é comprimento em inglês. Ou seja, é o tamanho dela. Isso aqui é o length. E ele é medido em metros. E também a área. A área, que já está aqui. A área é medida em metros quadrados. Metros quadrados e metros. Ok? Aí, a forma que eu uso para lembrar dessa fórmula é... Você tem que imaginar a sua situação. Você está lá, você finalmente beija o crush e tal. Aí, o que você vai querer depois de beijar ele? Um replay. Ok? Então, um replay.
Aí falando do jeito que eu já memorizo ele, já vou emendar com o P. O P, ele se lê Rho, não fala Pzinho nem P minúsculo, se lê Rho. Rho. E ele é a resistividade. O que é a resistividade? A resistividade é uma propriedade de cada metal, ou seja, o ouro tem uma certa resistividade, o ferro vai ter outro, o alumínio, por aí vai. Isso serve para diferenciar cada metal, porque, por exemplo, o cobre ele é um ótimo condutor, tanto que ele é utilizado em muitas residências e tal, e o tungstênio ele é usado na lâmpada de tungstênio, que nem eu falei antes, que é para gerar calor. Então ele não passa muita energia com muita eficiência dentro dele. Então é a resistividade. Ou seja, quanto maior esse valor, mais resistente ele é. Então isso é bom se você quiser calor, mas é ruim se você quiser transmitir energia com eletricidade com a máxima eficácia. Geralmente os com melhor eficácia é a prata e o cobre. E é basicamente isso. Bom, e atividade e tal. Agora eu vou fazer um exercício, só para fixar na mente. E depois eu vou lançar outro vídeo com mais exercício. Um certo ponto que eu esqueci de comentar é sobre o acréscimo de temperatura nos resistores. O que isso pode implicar no seu desempenho? Bom, ele implica que o aumento de temperatura nos resistores ele faz com que a resistência dele aumente. Ou seja, se a gente voltar para a nossa fórmula que a gente viu lá no começo, lá da primeira lei de Ohm, que era U igual a R vezes I, a gente vê o seguinte, o U é constante, porque não vai mudar o diferente potencial. Porém, você está aumentando a resistência. Aumentando a resistência, por que você está aumentando a resistência? Porque você está aumentando a temperatura. Isso está ligado diretamente. Você diminui a corrente. Isso é um ponto que você tem que se lembrar bem, porque mesmo que não caia sempre nos vestibulares, quando cai, você já vai matar ela de uma vez. Porque o raciocínio, se você souber dele, é muito rápido. Então, lembre-se disso. Temperatura aumentou no resistor, resistência dele aumenta, o que implica na diminuição da corrente. Somente isso e vamos para os exercícios. Então vamos lá fazer essa número 1 aqui, para ser nosso exercício que vai fixar a matéria. Vamos lá. No laboratório de eletricidade, um fio condutor ôhmico foi submetido a diversas voltagens utilizando uma fonte de tensão DC regulável. Medindo os valores dessas voltagens e da corrente de cada uma delas estabeleceu no condutor, utilizando respectivamente um voltímetro e um amperímetro, obteve-se o gráfico da voltagem de uma função da corrente. Ou seja, tinha um fio D e C, e neles eles foram colocando certa voltagem, tipo, agora ele está ligado a uma bateria de 10 volts. Aí depois de 20, depois de 30. Estou percebendo aqui, ó. Certo? E ele falou que a corrente foi aumentando. Então beleza, esse foi o gráfico. Qual o valor da resistência do condutor? Como que faço para calcular a resistência, gente? Vamos lá. U igual a R vezes I. Se você reparar, você pode pegar qualquer valor que vai dar resistência, porque tem que dar resistência em qualquer valor. Então, só que tem que ser no exato ponto. Por exemplo, aqui, ó. Aqui, a corrente está em 0,2 A e aqui está em 20. Então, eu vou escolher essa do meio, mas você pode escolher qualquer um. Na verdade, eu vou fazer com as três. Vou fazer primeiro com a do 10. DDP igual a 10, igual a resistência vezes
a corrente. Corrente é 0,1. Então, passando 0,1 para lá, resistência igual a 10 dividido por 0,1. Resistência igual a 100. Ok? Ok. Então, você percebe que a resistência deu 100. Mas se você não estiver confiante e tal, e quiser fazer outros, você pode. Vamos lá então, usar o 20. 20 igual a resistência vezes o I. O I, que a gente já tem, 0,2. Vamos lá então. Passo para dividindo tal. R igual a 20 dividido por 0,2. Corta, corta. Resistência igual a 100 novamente. Se você fizer isso com 30, vai dar na mesma. Aí ele pergunta aqui, ó. Qual a diferença potencial aplicada ao condutor, ou seja, ele quer saber o U, quando percorrido por uma corrente de 0,4 A. Aí você pode observar o gráfico e falar assim, 1 tan, 2, 20, 0,3, 30. Então 0,4, 40. Certo? Sim, você está correto. Mas se você não quiser arriscar, você pode fazer a conta. Que ficaria assim, ó. U igual a resistência de 100, que a gente já sabe, vezes 0,4. U igual a 40. Não é a mesma coisa? Então, é isso, minha gente. Espero vocês no próximo vídeo e tamo junto.